Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que parece a mim um paradoxo à primeira vista, né? Como é que surgiu essa ideia de estudar religião, só que de um jeito não religioso? Pois é. A gente está falando da ciência da religião. E para guiar nossa conversa, temos um trecho bem interessante do Frank Uzarsky sobre a história dessa área. Isso aí. A ideia aqui é entender essa trajetória, sabe? Como que a gente saiu daqueles relatos antigos, muitas vezes super enviesados, sobre crenças diferentes, para chegar num campo de estudo mais estruturado, buscando uma certa neutralidade. Então, ok, vamos tentar desvendar isso. Qual é a ideia central por trás dessa ciência da religião, afinal? Olha, de forma bem direta, é tratar a religião como um objeto de estudo. Tipo um fenômeno humano que pode ser investigado academicamente, sabe? Ah, como a história ou a sociologia? Exatamente. O foco é entender as religiões como elas são na prática, empiricamente. A história delas, os rituais, os textos, tudo isso de um jeito bem sistemático, baseado em evidência. E sem aquela coisa de julgar, né? Isso, sem tentar dizer qual religião é a verdadeira ou a melhor. É um estudo que a gente chama de não normativo. Entendi. E o fascinante aqui é a postura que o pesquisador adota. É uma espécie de neutralidade, ou que alguns chamam de agnosticismo metodológico. Agnosticismo metodológico, como assim? É que para fazer a análise, o pesquisador deixa de lado as próprias crenças. Não importa se ele é religioso, ateu ou agnóstico. O objetivo não é fazer apologia nem criticar uma fé específica. É só aprofundar o conhecimento sobre o fenômeno religioso em si. É uma separação bem clara, sabe? Uma coisa é analisar academicamente, outra é ter fé. Faz todo sentido. E o texto do Uzarsky, ele aponta que teve umas mudanças históricas grandes que meio que prepararam o terreno para isso, né? Sim, duas principais. A primeira parece meio óbvia, né? O mundo foi ficando mais conectado. Mais viagens, comércio, tecnologia. E, de repente, bum! Um monte de informação sobre culturas e religiões super diferentes começou a circular muito mais. Imagina o impacto na Europa quando começaram a traduzir textos como, sei lá, o Bhagavad Gita, textos budistas. Nossa, com certeza foi um choque de realidade para muita gente. Ver aquela diversidade toda. Mas só conhecer um monte de religião diferente não cria uma ciência, né? Qual foi a outra peça que encaixou aí? Aqui é onde fica realmente interessante. Exato. Conhecer era um passo, mas o outro foi uma mudança de mentalidade mesmo. O pensamento científico, racional, começou a ganhar muita força. Ah, o iluminismo e tudo mais. Isso. As pessoas começaram a querer explicações mais baseadas na razão, em evidências para tudo, inclusive para religião. Tipo, buscar causas naturais. Exatamente. Pensadores como o filósofo David Hume, por exemplo, que o Uzarsky também menciona, já estavam tentando analisar a religião buscando origens psicológicas, sociais, enfim, causas deste mundo, digamos assim. Em vez de só aceitar a explicação da fé ou da tradição. Perfeito. Essa abordagem mais cética, mais analítica, foi fundamental para tirar o estudo da religião daquele campo puramente dogmático. Beleza. Então temos, de um lado, mais conhecimento sobre a diversidade religiosa e, do outro, essa nova forma científica de pensar. Como isso virou uma disciplina acadêmica de fato, com nome e cadeira na universidade? Bom, aí a gente entra no que o Uzarsky chama de fase formativa. Foi um período ali, mais ou menos, entre 1875 e a Primeira Guerra Mundial. Foi quando a coisa realmente se consolidou, sabe? Ah, então foi aí que o nome pegou. Ciência da religião. Isso. Muito por influência de gente como o Friedrich Max Müller, lá por 1867 ele já usava o termo, e aí começaram a aparecer as estruturas mesmo, as primeiras cátedras em universidades importantes. Onde, por exemplo? Olha, teve em Genebra em 1873, na Holanda em 1877, na França em 1879. E não só isso, surgiram aquelas séries de palestras famosas, tipo as G4 Lectures, que convidavam grandes nomes para falar e pesquisar. Gente como o próprio Müller, né? William James. Exato. E projetos enormes de tradução, super importantes, como a coleção Sacred Books of the East, coordenada pelo Müller também. Isso foi crucial para dar acesso aos textos. E revistas científicas, congressos, a coisa ficou séria.
Ficou séria. A Revue de l'Histoire des Religions, por exemplo, e os primeiros congressos internacionais, Estocolmo em 1897, Paris em 1900, tudo isso ajudou a criar uma comunidade acadêmica, um campo mesmo. Quer dizer, deixou de ser só um interesse isolado de alguns estudiosos para virar um campo organizado, com método e tudo. Exatamente. E figuras como Cornelius Petrus Tielli, ele reforçava muito a importância da comparação entre religiões, mas sem aquela intenção antiga de provar que uma era melhor que a outra, sabe? Entendi. Comparação para entender, não para hierarquizar. Isso. E o Miller, de novo, ajudando a definir que a disciplina teria um ramo histórico para contar a trajetória das religiões e um ramo mais sistemático para comparar e identificar padrões. Legal. E depois dessa fase inicial, que foi bem europeia, imagino que essa forma de estudar a religião foi se espalhando pelo mundo. Foi, totalmente. Se a gente conecta isso ao quadro geral. A disciplina foi ganhando tração global, chegou no Japão relativamente cedo, por exemplo. Sério? Sim. Depois se fortaleceu muito no leste europeu, após a queda da Cortina de Ferro. E, claro, fincou raízes na África, na América Latina. Aqui no Brasil mesmo, a gente tem associações superativas, como a ABRR, a Amptecre. É verdade. Hoje existe uma rede internacional bem estabelecida, coordenada pela IAHR, Associação Internacional para a História das Religiões, que foi fundada lá em 1950. Então, resumindo a ópera, o que tudo isso significa? Basicamente que essa forma de investigar a religião, que nasceu desse encontro entre, de um lado, a descoberta da imensa diversidade religiosa e, de outro, a aplicação do pensamento científico, racional. Ela acabou se consolidando como um campo acadêmico reconhecido no mundo todo, uma maneira de olhar para a complexidade da experiência religiosa humana, sem necessariamente endossar uma visão específica, né? Exatamente essa ideia. Mas e aqui tem um ponto interessante que o Zdarsky levanta no final. Isso levanta uma questão importante para hoje, né? Essa disciplina nasceu muito ali na Europa, com essa ênfase forte na neutralidade científica, no método comparativo e tal. Certo. Como será que as diferentes comunidades acadêmicas fora desse eixo original, digamos, no Japão, na África, aqui na América Latina, como elas lidam com esses padrões hoje? Elas simplesmente adotam? Elas adaptam? Elas talvez até questionem um pouco, buscando conciliar com as próprias tradições intelectuais, com os contextos culturais específicos, para estudar o fenômeno religioso? Boa pergunta. Fica aí uma reflexão, né? Sobre como o conhecimento não é estático, ele viaja, ele se mistura, ele se transforma quando encontra outras culturas e outras formas de pensar. É um debate bem atual dentro da área.